Bem-vindo, respire fundo, porque o que você vai ouvir pode romper um ciclo invisível que tem travado áreas da sua vida sem que você percebesse. Hoje nós vamos declarar e ativar 3 salmos poderosos contra o espírito de escassez, aquela sensação constante de que nunca é suficiente, de que o dinheiro acaba antes do mês, de que as oportunidades passam e não param na sua porta, de que sempre falta algo, falta recurso, falta paz, falta crescimento, falta estabilidade. Mas antes de citar qualquer versículo, é importante entender que a escassez, ela começa na mentalidade e no ambiente espiritual que cerca uma pessoa, porque quando existe uma atmosfera de limitação operando, até o que entra parece desaparecer, até o que é conquistado parece não permanecer. Talvez você esteja vivendo dias assim, esforço constante, trabalho duro, mas resultados pequenos, sonhos adiados, medo do futuro, comparação com outras pessoas prosperando, enquanto você sente que está parado, e isso vai gerando um peso silencioso, que tenta convencer você de que nasceu para viver no pouco, para sobreviver e não para avançar. Mas existe uma verdade espiritual, que precisa ser restaurada hoje. Deus não criou seus filhos para viverem dominados pela escassez, Ele estabeleceu princípios de provisão, honra e crescimento. E quando esses princípios são ativados pela fé e pela palavra declarada, o ambiente começa a mudar. O espírito de escassez trabalha com repetição de perdas, com ciclos de dívida, com portas fechadas, com pensamentos de incapacidade, mas a palavra trabalha com restauração, alinhamento e abertura de caminhos, onde antes só havia bloqueio, e é exatamente isso que vamos fazer aqui, não apenas ouvir salmos conhecidos, mas usar cada um deles como decreto espiritual, como arma contra todo padrão de limitação, que tem tentado se estabelecer na sua vida e na sua casa. Porque quando a palavra certa é liberada no ambiente certo, cadeias invisíveis começam a se romper. Estratégias começam a surgir, ideias começam a fluir, oportunidades começam a se aproximar, e aquilo que estava travado encontra movimento novamente. Hoje você vai entender que prosperidade bíblica não é ostentação, não é excesso vazio, não é apenas dinheiro acumulado. Prosperidade é viver debaixo de provisão constante, é ter paz enquanto constrói, é crescer sem perder a essência, é avançar com proteção, é ter estabilidade emocional, espiritual e material caminhando juntas, e esses 3 salmos carregam exatamente essa estrutura. Eles confrontam o medo da falta, quebram a mentalidade de limitação e reposicionam você debaixo de uma promessa de cuidado contínuo. Talvez você nunca tenha percebido, mas muitas vezes o maior bloqueio não está fora, está na crença silenciosa de que não vai dar, de que não é para mim, de que sempre foi difícil e sempre será. E hoje essa crença será confrontada, porque quando Deus estabelece uma mesa, Ele não calcula escassez, quando Ele derrama azeite. Ele não mede gotas, quando Ele libera provisão, Ele não trabalha com migalhas, Ele trabalha com suficiência e transbordo no tempo certo. Então permaneça comigo até o final, porque cada salmo que vamos declarar aqui não será apenas leitura, será alinhamento, será ajuste espiritual, será ativação de uma nova estação. E se existe qualquer área da sua vida marcada por repetição de perdas, bloqueios financeiros, portas que não se abrem, sensação constante de atraso, prepare-se, porque hoje começa um reposicionamento, hoje começa uma quebra de padrão, hoje começa o fim de um ciclo de escassez e o início de uma caminhada de provisão consciente, estruturada e sustentada pela palavra que não falha. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele, e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai, e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem.
Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal, e faze o bem, procura a paz, e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Salmo 65. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra, e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra, e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva, abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros o cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo, eles se regozijam e cantam. Salmo 112. Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Prosperidade e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece, e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá, e se entristecerá, rangerá os dentes, e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá.